De volta por aqui ao nosso estúdio, as nossas conversas, os nossos temas. O Oeste com Elas agora entrevista Guilherme Azevedo, economista, presidente do Instituto Civitas. Bom dia, bem-vindo à Revista Oeste. Tudo bem? Obrigada por nos atender nessa manhã. Não estou ouvindo o Guilherme por aqui. Será que é questão nossa? Acho que agora Não, sim. Era minha. Bom dia, agradeço o convite, obrigado. É uma honra estar aqui representando o Civitas. Ah, que bom, imagina, a gente que agradece. Marina Helena faz a primeira pergunta. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. A gente já estava tentando, que isso desse certo há algum tempo. Guilherme, a gente está vendo aí uma tentativa tanto do governo, mas não só, mas também do presidente da Câmara, de acelerar tudo para que esse tema, a PEC da escala 6x1, seja votada. Então, as últimas notícias é que ele quer votar isso aí até o final de maio, início de junho, inclusive. Porque houve pedido de vista ali na CCJ, que seria votado agora, nessa semana, precisa de 2 sessões, ele marcou até uma sessão extra na sexta-feira, coisa que não acontece, para poder acelerar esse trâmite. Então eu queria que você começasse explicando para a gente o risco de fato que está correndo, de ter uma aprovação aí, porque sabemos que o governo quer usar isso como bandeira, mas parece que não é só o governo, parece que há alguns atores ali no Congresso que também querem isso, principalmente ali o presidente da Câmara. Sim, Marina. Nós no Civitas, desde o meados do ano passado, que percebemos que o tempo chegou, o tempo dessa discussão chegou, desse debate chegou. E a gente iniciou debates internos, pesquisas, estudos para poder entender o que estava ocorrendo. A gente identificou algumas propostas que foram tanto no Senado quanto na Câmara, colocada de 2015, 2019, inclusive essa de 2019, que foi colocada pelo PT na Câmara, ela foi agora pautada juntamente com a proposta do PSOL, que foi a PEC 8 de 2025. Então, são 2 propostas que estão lá hoje em tramitação. E no ano passado a gente notou que essa discussão ela ganhou força, ganhou apoio social, inclusive. Obviamente, existem uma parte da sociedade que estão mais preocupadas com a questão dos empregos, se isso geraria ali um aumento de custos, inflação, se empresas poderiam vir a quebrar, e de fato são preocupações legítimas, mas essa é uma minoria. A maioria, na verdade, da população ela já está considerando que isso precisa ser discutido, que a redução da escala 6x1 é uma necessidade, e aí também está sendo discutida a redução da jornada, limitando para 40 horas semanais. E a gente iniciou nessas conversas, a gente identificou que, de fato, era o zeitgeist, era o espírito do tempo. Chegou a hora e a gente precisa discutir, mas precisa discutir de maneira responsável, não pode simplesmente tomar uma decisão tão importante dessa, que pode impactar de maneira bastante contundente a economia do país, sem que tivesse uma discussão responsável, sem assodamento. E a gente entendeu que, como estaríamos entrando no ano de eleição, essa proposta, ela inevitavelmente seria aprovada. Essa foi a nossa premissa para partir de uma elaboração de uma nova proposta. E então, que é parte lá do Civitas, a gente faz mesmo esses estudos e temos como uma de nossos objetivos fazer proposta de política pública. A gente entendeu que precisaríamos partir da premissa de que a redução da limitação para 40 horas e pelo menos para a escala 5x2, ela já seria aprovada esse ano. Não estaria mais a discussão se seria ou não aprovado, se seria ou não pautado. Isso seria aprovado. Então, a gente precisaria começar a pensar numa forma para que isso fosse feito de maneira responsável, escalonada, com preocupação especialmente com micro e pequenas empresas. E é nessa linha que a gente veio atuando. E então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Marina, não nos parece que há mais a discussão se ela vai ou não ser aprovada. Nos parece que ela vai ser aprovada. Agora, a gente só precisa pensar na maneira como ela vai ser aprovada. Oi, Guilherme, tudo bem? Bom dia.
Eu tenho uma pergunta para você. Você está dizendo que ela vai ser aprovada. Eu estava lendo sobre esse tema e eu vi que há, no caso, 3 textos diferentes em tramitação. Não sei se há outros. 3 eu sei que estão em tramitação, que seria um texto da Erika Hilton, do PSOL, que seria uma PEC. Havia também um outro texto, uma outra PEC, do Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, né? Tanto a Erika Hilton como esse Reginaldo Lopes estariam propondo, por meio de PEC, a redução para 36 horas semanais. Seria a proposta dos dois, sendo que haveria uma diferença entre uma proposta e outra. A Erika Hilton seria uma entrada em vigor mais imediata, uma coisa de um prazo de 1 ano, mais ou menos, e o Reginaldo Lopes estaria dando um prazo maior para entrar em vigor, sendo que o Lula ele teria encaminhado um novo PL mais recentemente, pedindo um regime de urgência, né, que vai ter um quórum menor, para alterar a CLT. Então aí já não seria uma PEC, aí seria já um projeto de lei, uma coisa mais simples, com quórum menor, com maior chance de aprovação, enfim. A proposta do Lula seria, sim, de 40 horas semanais, com 2 dias de descanso remunerado. O que você pensa sobre isso? Você acha que é essa PEC que tem a maior probabilidade de passar? Ou você acha que ela ainda seria emendada? Ou eles pegariam algum outro texto das PECs, né? Seriam as PECs ou seriam o PL do Lula? É isso que eu estou na dúvida de qual que seria o texto que estaria passando ou com maior probabilidade de passar, e se esse texto ainda teria alguma possibilidade de emenda e tudo mais. Certo. Nós, durante nossas pesquisas, identificamos 5 PECs. Uma de 2015, essas 2 que estão lá hoje em tramitação, que é a de 2019 do PT e a de 2025 do PSOL. Identificamos uma do PL, também de 2025, a PEC 40, e uma do Republicanos, essa está no Senado, é a PEC 4 de 2025. Não preciso repetir, o que você falou é preciso, justamente essa diferença entre as 2 PECs, do PT e do PSOL. A redução, a PEC do PSOL, ela reduz para 4 dias por semana, a do PT não menciona a questão da escala, e o que traria, de fato, até uma questão, né, reduzindo para 4 dias por semana, com 36 horas de limites semanais. Se o empregador quisesse contratar com 36 horas, ele teria que pagar horas extras, porque não tem como você encaixar, se o limite é de 8 horas por dia, encaixar em 4 dias às 36 horas. E a proposta do governo, que veio essa semana, ela está muito consonante com a proposta do Republicanos, por incrível que pareça. A proposta do Republicanos, a PEC 4 de 2025, ela propõe exatamente alterar o inciso 13 e o inciso 15, reduzindo o limite para 40 horas semanais, limitando o trabalho por 5 dias por semana e estabelecendo o repouso semanal, preferencialmente sábados e domingos, assim como a proposta do governo. Na nossa proposta, a gente preferiu não colocar esse preferencialmente sábados e domingos, porque, embora seja preferencialmente, não seja uma obrigação, a gente entende que essa redução do limite, tanto da jornada quanto da escala, ela vai impactar diretamente aqueles comerciários, aquelas empresas que precisam trabalhar finais de semana, e isso poderia trazer problemas. Então, a gente entende que isso deveria ser, de fato, flexibilizado e não teria que constar na Constituição preferencialmente aos sábados e domingos, já que serão 2 dias de descanso, que isso fique, de fato, a critério ali para negociação entre empregados e empregadores. E quanto à proposta do governo, o que ela difere da PEC do Republicanos é que a proposta, ela, assim como a nossa também, ela deixa claro que não poderá haver redução salarial. E é isso justamente que acaba preocupando o empresariado, porque se não pode haver redução salarial e você diminui o número de horas trabalhadas, você aumenta o custo da mão de obra, você aumenta o custo do trabalho. Inclusive, nós recebemos e analisamos um estudo feito pela Fiesc de Santa Catarina, e a preocupação deles era justamente essa, porque esse aumento do custo da mão de obra, se não vier acompanhado do aumento da produtividade, isso vai gerar um custo muito grande, podendo inclusive ter inflação ou até mesmo quebra de empresas. É uma preocupação legítima, sendo que a gente até entrou em contato com eles, mandamos e-mail, marcamos reuniões,
no nosso entendimento, o fato de reduzir para 40 horas semanais não é nem o que vai impactar positivamente, e que aí seria a premissa deles, no nosso ver, de que não haverá aumento de produtividade, ela é frágil justamente nesse ponto, pois o que vai impactar positivamente na produtividade é a redução do limite da escala para 5x2. Porque vocês imaginam, isso a literatura já demonstra, né, consistente, demonstrando que a relação de esforço e desempenho e descanso, ele está diretamente relacionado. Se você tem mais tempo para descanso, você consegue, de fato, ser mais produtivo, você adoece menos, você desempenha melhor, além, obviamente, de você ter um dia a mais para poder ter o teu tempo de qualidade com a sua família, resolver questões e efetivamente descansar. Então, nos parece que essa discussão ela chegou à nossa proposta, além de considerar esses pontos que eu trouxe, ela considera outros 3 pontos, eu não sei se vocês gostariam que eu já mencionasse, mas a gente propõe aqui alguns aprimoramentos que, no nosso entendimento, são fundamentais que sejam considerados pelos parlamentares ao discutir essa proposta que está em... Me parece, Ludmila, só para concluir a minha resposta para a sua pergunta, me parece que o governo ele está dando um indicativo do que, na concepção do governo, é o adequado. E já tem lá uma PEC do PT, uma PEC do PSOL, que são partidos aliados do governo. Mas ele, com esse PL, talvez nem seja interesse que esse PL passe, mas simplesmente que indique para os parlamentares, olha, isso aqui, para o governo, nesse momento, parece adequado. Nos parece que é mais nessa linha. Guilherme, eu queria saber, vocês fizeram uma proposta muito interessante, que é a proposta da escala livre, né? Por exemplo, como acontece em outros países, em que a pessoa decide quanto trabalhar, e isso aí passa por uma negociação, então, entre o empregador, né, e o empregado. Então, você teria ali uma mudança, ao invés da gente ter essa regra do salário mínimo, você teria, por exemplo, um mínimo por hora, vamos dizer assim, e as pessoas decidem quantas horas trabalhar. Porque, bem ou mal, esse tipo de restrição é muito ruim, porque você está impedindo a pessoa que quer trabalhar, né? É uma loucura a gente fazer uma lei no Brasil nessa altura do campeonato, em que a gente tem um mercado de trabalho cada vez mais flexível no mundo inteiro, engessando e impedindo quem quer trabalhar de fazê-lo, né? Então, eu queria fazer essa pergunta. Há alguma chance nas interações que vocês tiveram no Congresso de, no final das contas, usar, né, esse tempo aí, né, dado que vai ser votado, mas de sair disso aí algo melhor, como seria uma escala livre, ou muito longe disso, e assim, vamos nos dar por satisfeitos se for 40 horas semanais, é o melhor que dá para ser feito aí? Pois é, Marina. Em nossos estudos, nós chegamos à conclusão de que essa é uma oportunidade para se melhorar algo que é inevitável. No nosso entendimento, o momento chegou, isso vai acabar sendo aprovado. Mas a maneira como vai ser aprovado é que a gente precisa discutir. E a gente entende que a gente estabelecendo o valor hora no contrato de trabalho, esse é o primeiro ponto da diferença, que hoje nenhuma das propostas está sendo abordado isso, mas na nossa proposta a gente... Assim, a nossa proposta, estou falando nossa proposta, mas ela está disponível no nosso site, qualquer cidadão ou parlamentar que quiser ter acesso, vai lá, baixa e pode utilizar, não precisa dar créditos ao Civitas nem nada disso. O nosso trabalho é voluntário, a gente, de fato, o propósito do Civitas é contribuir para a melhoria da sociedade. Então, assim, a gente não quer crédito, a gente só gostaria, de fato, ter oportunidade, como vocês nos estão dando, de fazer com que essa ideia e essa contribuição de aprimoramento, ela, enfim, chegue a mais e mais ouvidos e possa vir a ser discutida no Congresso. Se a gente estabelece um valor hora no contrato de trabalho, a gente dá mais transparência para o trabalhador, a gente acaba trazendo o trabalhador formal para um efeito de comparação até mais apropriado com a realidade atual, onde, por exemplo, um motorista seletista, ele vê hoje um motorista de Uber, de aplicativo, que trabalha ali por hora e tem ali como falar para ele quanto que ele faz por hora de
E ele não tem essa noção, porque o trabalho dele hoje ele é calculado por um salário mensal. E, além disso, algo muito importante da nossa proposta é que hoje a Constituição e a nossa legislação ela é muito inflexível sob o ponto de vista do poder de negociação entre empregado e empregador. A gente até entende o porquê disso. Óbvio que existe ali a questão da figura do hipossuficiente, você deixar a negociação direta entre uma indústria e um funcionário de chão de fábrica de maneira individual, isso poderia, obviamente, ali um desequilíbrio de forças e trazer uma desvantagem maior para o empregado, a gente entende isso, mas a nossa proposta ela não altera a questão da negociação. Essa proposta do PL que eu mencionei, ela inclusive propunha que a negociação individual prevalecesse sobre o acordo coletivo. Isso nos parece que é algo, enfim, está lá como proposta, mas é algo que não seria sequer cogitado. A nossa proposta, ela faz uma alteração no inciso 13, em que ela coloca a possibilidade de um acordo individual para a organização da jornada. Não para aumentar a jornada, mas sim para negociar eventualmente até acordos menores, contratos com jornadas menores. Vamos supor, hoje a gente tem uma estimativa que a gente fez nos nossos estudos, que cerca de 1,5 milhão de trabalhadores formais têm 2 contratos de trabalho. Esses trabalhadores, naturalmente, trabalham mais de 44 horas por semana. Pode ser que alguns trabalhem até 44, mas, enfim, boa parte deles trabalham mais. Por uma questão circunstancial, precisa de mais renda. A gente entende que isso é válido. A gente não pode considerar que todos os trabalhadores têm a mesma condição, a mesma circunstância. Pode ser que parte deles queiram trabalhar num contrato de 30 horas ou 36 horas ou até 40 horas e um outro contrato, de repente, aos finais de semana, trabalhar mais 16 horas. Uma questão circunstancial de vida, um momento de vida. Se a gente olhar para a realidade, a gente vê diversos trabalhadores que não são do mercado formal, que trabalham não escala 6x1, escala 7x0. Trabalham todos os dias da semana. A gente tem taxistas, tem motoristas de Uber, tem autônomos, informais. Só para vocês terem uma ideia, taxistas e motoristas de aplicativo, a gente tem 2 milhões a estimativa no Brasil hoje. Proprietários de pequenas empresas que abrem todos os dias, são milhões também. Essas pessoas trabalham em escala 7x0, boa parte do tempo. Então, a gente entende que essa flexibilização e esse pequeno ajuste no inciso 13 poderia, sim, permitir, juntamente com a mensuração do salário, do valor por hora, dar uma liberdade maior para o trabalhador conseguir fazer, Marina, o que você acabou de propor, para que ele pudesse, de fato, organizar a vida dele e o próprio empregador, organizar também a sua escala de trabalho, contratando, eventualmente, pessoas para trabalhar final de semana, pessoas para trabalhar 20 horas, trabalhar 24, 22, 16. E isso hoje fica, de certo modo, prejudicado pela maneira como está estabelecido na Constituição, que esse tipo de acordo é somente por negociação coletiva. Se é para reduzir, se não for ultrapassar as 40 horas, por que não deixar também o acordo individual ser possível e válido? Então, a gente traz isso na nossa proposta. Além, obviamente, de uma transição gradual e escalonada. Na nossa proposta, a gente coloca lá, reduzindo de 44 para 42 horas em 180 dias e para 40 horas em 12 meses. Sendo que, dando possibilidade de um prazo adicional do mesmo tamanho para microempresas e pequenas de pequeno porte, que, no nosso entendimento, é o grupo de empresas que terão maior dificuldade em fazer ali a sua reengenharia operacional para readequar a sua operação a essa redução de limite aí na jornada e na escala. Guilherme, eu tenho mais uma pergunta para você. Você estava falando aí do valor de trabalho por hora, que é um conceito que no Brasil simplesmente não existe. As pessoas não usam isso, usam simplesmente valor mensal, quanto que paga por mês. Então o valor base é o mês e não a hora. Uma coisa que mais me chamou a atenção quando eu cheguei nos Estados Unidos e que comecei a estudar esse tema, né, na época estava iniciando os estudos para começar o empreendimento e eu não fazia ideia, e esse foi um dos tópicos
primeiros que eu peguei para estudar. E eu me espantei porque simplesmente ninguém comentava sobre valor mensal de salário. Se não existe muito esse conceito aqui. Tudo é valor por hora, valor por hora. Aí eu, na minha cabeça de brasileira, eu ia lá e botava na calculadora, bom, mas esse valor por hora significa quanto em termos de valor mensal? Porque eu não fazia ideia. E dali eu comecei a ter a ideia das coisas. Então, minha pergunta é sobre isso. Se, né, como você já estudou bastante esse tema, né, se procedeu a pesquisas, se existe, eu não sei, tá? Estou lançando aqui a pergunta, se existe alguma relação entre esse tipo de cômputo de trabalho por hora com desenvolvimento ou subdesenvolvimento de um país? É uma pergunta que surgiu aqui na minha cabeça agora, não sei se existe, se alguém já fez essa pesquisa um dia e se fez, se você tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Ludmila, eu não tenho conhecimento de uma pesquisa nesse sentido, mas me parece que faz sentido. Talvez a gente esteja olhando aí causalidade, né? Talvez a cultura de um país desenvolvido e que contribuiu para que ele chegasse a essa condição de desenvolvimento, ela possa ser a resposta para essa pergunta, que agora virou também a minha pergunta, né, a minha curiosidade, mas de fato seria interessante a gente fazer uma pesquisa nesse sentido. Pode ser que sim, pode ser que seja um dos fatores, né? É aquilo, não é um fator só que faz com que um país se desenvolva e chegue a ser uma potência econômica, mas pode ser que seja um deles. Eu acho que essa maior liberdade, essa maior transparência, essa maior possibilidade de empregados e empregadores se organizarem, porque no final das contas, o que acontece? E isso é outro ponto que a gente debateu muito no Instituto. Esse debate ele acaba sendo utilizado, a nosso ver, de maneira bastante prejudicial, como sendo um debate que tem dois lados opostos. De um lado está os empregados e de outro lado estão os empregadores. Na verdade, a gente não enxerga assim. A gente entende que tanto o empregado quanto o empregador, eles estão no mesmo barco. O empregador ele não quer que o empregado adoeça, que o empregado não esteja super cansado, não esteja disposto. Porque quanto mais saudável, quanto mais disposto, quanto mais motivado o empregado estiver, mais ele vai produzir, mais ele vai entregar e melhor vai ser o resultado da empresa. Então, nos parece que a gente precisa, de fato, tentar mudar o nosso mindset para um mindset, para uma mentalidade de mais liberdade e de menos divisão. Eu acho que isso é o principal. Tanto essa perspectiva norte-americana de valor hora, que dá mais transparência e, a nosso ver, mais liberdade para o empregado e para o empregador, nos parece que essa perspectiva de que empregados e empregadores estão de lados opostos nessa discussão, ela também nos leva a um entendimento errado e a entrar num jogo político de polarização que não contribui. Nos parece que esse momento é um momento, de fato, de se sentar à mesa, olhar para o que nós temos, quais são as melhores perspectivas, olhar os estudos das entidades empresariais, olhar para a realidade do povo brasileiro, porque quando a gente fala em escala e jornada, a gente, pelo menos no Instituto, a gente entende que a jornada de 44 horas, na verdade, ela nem é o maior problema. O maior problema é a escala 6x1. A jornada de 44 horas, na verdade, para boa parte dos trabalhadores que trabalham nessa jornada e nessa escala 6x1, ela é muito maior do que 44 horas. Eles saem de casa às 5, 6 horas da manhã, chegam em casa às 8, 9 horas da noite por conta das condições de infraestrutura de trânsito que a gente tem no nosso país. Então, a escala deles, a jornada deles é infinitamente maior do que 44 horas semanais. O que vai fazer diferença positiva na vida dessas pessoas vai ser a redução da limitação da escala, 6x1 para 5x2. E a gente entende que, como sociedade, precisamos olhar para essa questão de maneira sem ideologização, sem politização, de maneira séria, responsável, olhando para a saúde das pessoas, olhando para o quanto positivo para a produtividade e para o desempenho das empresas pode ser funcionários mais saudáveis, mais descansados. As empresas poderão atuar até mesmo na gestão de pessoas, de maneira a conseguir
trazer mais motivação. De repente, boa parte desses funcionários que passarão a ter 2 dias de folga por semana conseguirão entregar nas 40 horas que eles vão trabalhar nos 5 dias, o mesmo que eles entregavam nas 44 horas que eles trabalhavam 6 dias por semana. E parece que esse deve ser a nossa mentalidade. É preciso aguardar e também ver de que forma se dá essa reunião nessa manhã de sexta-feira, marcada para discutir o avanço da proposta. Existem muitos prós e contras, toda essa discussão que a gente acompanha por aqui. Um tema importante que mexe com a vida de todos no Brasil. Agradecemos desde já os esclarecimentos, a ajuda aqui para entender o tema complexo de Guilherme Azevedo, economista, presidente do Instituto Civita. Valeu, viu? Volte outras vezes. Obrigada pela boa conversa por aqui, Guilherme. Eu agradeço, foi uma honra. Obrigado a todos vocês.